O Brasil é dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. A região das Missões, no Rio Grande do Sul, tem na monocultura a base da sua produção agrícola, com uso intenso de agrotóxicos. A região de saúde 11, Santo Ângelo, está entre as 10 regiões de saúde que mais consomem agrotóxicos entre as 30 regiões de saúde do Rio Grande do Sul, com média de 490,30 litros por quilômetro quadrado ano. O grupo populacional mais exposto aos agrotóxicos são os agricultores, pois estão em contato direto com esses compostos em sua atividade de trabalho, potencializando o risco à intoxicação. Eu moro nesse local desde que eu nasci. Meus pais moravam aqui, nasci aqui. Ao todo eu trabalho com uma área entre aqui e para fora, alguma coisa de 80 hectares. Plantamos, cuidamos, colhemos. Entre meio cuidamos das nossas crianças. É assim nossa vida aqui do interior. Na nossa propriedade o que plantamos principal, a primeira cultura que mais nos mantém é soja, milho e trigo. Eu uso agrotóxicos porque é a única forma que se tem hoje viável de produzir alimentos ou produtos, seja cereais ou grãos, em maior escala. Eu nasci, me criei aqui, na linha São José, interior do município de Mato Queimado. A minha paixão sempre foi pela agricultura, pelo agro. A principal atividade é pecuária leiteira e também a gente planta grãos e coisa, tudo que a gente precisa para a manutenção da propriedade, né? Costumamos usar agrotóxico porque é um mal necessário para a agricultura hoje, né? Mas a gente sempre usa na forma correta e o indicado pelos técnicos agrônomos, né? As intoxicações são de dois tipos, aguda ou crônica. A intoxicação aguda é de fácil relação causa-efeito, pois acontece durante ou logo após o contato com os agrotóxicos. Eu tive um caso de intoxicação no ano de 2008 com glifosato por mau uso. Era um dia de vento e a gente não usava IPI na época. Sintoma de febre e vômito, só que eu não cheguei a me hospitalizar. A segunda intoxicação foi no ano de 2015, já com um fungicida defensivo, né? E foi mais leve, mas a gente sente por vários dias, né? Essa intoxicação, né? Mas nos últimos anos eu não tive mais e muito cuidado na preparação da cauda e na aplicação, né? É fundamental para o trabalho com agrotóxicos. As intoxicações crônicas por agrotóxico, ou seja, a exposição por um longo período de tempo, pode causar diferentes doenças, como câncer, doenças endócrinas, doenças do aparelho respiratório, doenças neurológicas, depressão, entre outras. Uma imensidão de estudos, né, nacionais e internacionais, estudos importantes epidemiológicos que mostram, então, que existe sim evidências suficientes, né, científicas, que mostram, então, essa relação da exposição aos agrotóxicos com diversos efeitos crônicos à saúde, né, como câncer. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um dos líderes em câncer e a nossa região aqui noroeste também é destaque, né, nas maiores taxas de incidência de câncer. A gente tem tido muito caso, crianças, por exemplo, com alterações de tireoide, que a gente não via há tempos atrás, né, desregulação endócrina, né, amadurecimento sexual precoce, né? Meninas menstruando muito jovens. Então a gente tem todos esses casos que também são invisibilizados e a gente só vai conseguir desvendar isso, né, para trazer à tona essa problemática para a população quando a rede de saúde estiver capacitada para acolher da melhor forma e fazer essa relação. Então, esses sintomas têm relação com a exposição, vamos notificar os casos.
No estudo que realizamos na região das Missões no Rio Grande do Sul em 2018, analisamos como se dá a exposição dos agricultores aos agrotóxicos. Participaram do estudo 292 agricultores entrevistados em suas residências, sendo que 97% são do sexo masculino, 72% têm no máximo ensino fundamental e 57% têm o tamanho de propriedade no máximo 25 hectares. Observamos a exposição contínua, uma vez que 48% dos agricultores usam há mais de 20 anos, e exposição múltipla, pois os agricultores estão expostos a diferentes compostos usados simultaneamente. 61% usam EPI incompleto, colocando em risco a sua saúde. Eu uso esse tipo de EPI para me proteger no momento que eu faço o preparo de cauna. Para, de alguma forma, pode acontecer algum respingo que pegue em mim. E somente 11% usam o EPI completo. Usar o EPI completo é uma garantia para a minha saúde, né? E o plantio convencional, ao meu modo de ver, para o meio ambiente era muito mais danoso do que o plantio direto. Porque no plantio convencional, os produtos que se usavam naquela época para combater invasoras eram muito mais agressivos ao meio ambiente do que os de hoje. Durante o trabalho agrícola, os agrotóxicos podem ser absorvidos pelo corpo humano, principalmente pela via respiratória ou pela pele. No nosso estudo, a cada 5 agricultores, 2 relataram que já tiveram sintomas durante ou após o manuseio de agrotóxicos. Os sintomas mais relatados foram 60% dor de cabeça, 21% vômito, 16% tontura, 15% enjoo, 10% dor de estômago e 29% outros sintomas. Geralmente, os agricultores tratam em casa e alguns procuram atendimento médico, uma das causas da subnotificação de intoxicação laboral por agrotóxicos. Existe até uma estimativa que para cada caso notificado de intoxicação existem outros 50 casos de pessoas intoxicadas que não são notificadas, ou seja, não são, às vezes, nem acesso à rede de saúde, ou se acesso não é feito o diagnóstico da melhor forma possível, ou simplesmente esses casos não são notificados. Quanto às notificações das intoxicações suspeitas ou comprovadas por agrotóxico, elas são de extrema importância, inclusive para que se possa elaborar políticas públicas adequadas. Então é muito importante que o trabalhador rural ou qualquer pessoa, né, que se sinta, que tenha algum sintoma que possa estar relacionado à intoxicação por agrotóxicos, comunique ao profissional da saúde que teve contato com agrotóxicos, a fim de que seja feita essa notificação nos sistemas oficiais. 75% dos agricultores percebem o risco do agrotóxico para a sua saúde. Com certeza, o agrotóxico faz muito mal à saúde, né? Como eu já havia dito antes, infelizmente a gente não tem como mais plantar hoje ou produzir sem o agrotóxico, né? Infelizmente é um mal necessário que nós precisamos usar hoje em dia para nós sobreviver no interior e alimentar o pessoal na cidade. O nosso foco de trabalho aqui no Laboratório de Genética é analisar as células da mucosa bucal dos agricultores expostos a agrotóxicos. Nossa linha de trabalho é uma linha de trabalho bastante importante por conta dos nossos agricultores estarem expostos a níveis muito altos de agrotóxicos no campo de trabalho.
Então, o nosso foco é analisar essas células da mucosa bucal desses homens, mulheres, de seus familiares, e nós trazemos esse material para o laboratório, fazemos uma análise em microscópio, contamos as células que estão alteradas por conta dessa exposição a agrotóxico, para fazermos uma análise para vermos se esses homens e mulheres têm tido possibilidades de se intoxicar com esses elementos e posteriormente desenvolver algum câncer de esôfago, de estômago e de cérebro. Então esse tem sido o nosso foco. A nossa preocupação tem sido que esses agricultores não usam EPIs, não se atêm aos cuidados no manuseio desse material, e isso tem trazido uma recorrência muito grande de casos de câncer e de tumores nesses agricultores. O segundo grupo populacional mais exposto aos agrotóxicos é a população rural. As mulheres estão diretamente expostas aos agrotóxicos quando lavam as roupas que o marido utilizou no manuseio dos agrotóxicos. Em um estudo realizado com 110 mulheres em 2020 no município de Mato Queimado, observamos que 84% das mulheres lavam as roupas e que 91% percebem como perigoso ou muito perigoso o agrotóxico para a sua saúde. Também estão expostos os consumidores de água e de alimentos com resíduos de agrotóxicos e o ambiente em que os compostos são persistentes, como na água. Quando uma amostra de água chega ao nosso laboratório para a determinação de resíduos de agrotóxicos, ela passa por todo um procedimento de preparo de amostra. Esse procedimento consiste na técnica de extração em fase sólida, onde a água percola por esse cartucho aqui e permite pré-concentrar esses compostos. No final desse procedimento, obtemos 2 ml de um extrato dessa amostra. Após a etapa de preparo, a amostra é inserida para análise no sistema cromatográfico. No final desse procedimento, se obtém um sinal característico para cada agrotóxico determinado. Em relação aos resultados das análises de água obtidas aqui no laboratório, temos detectado positivo para diversos agrotóxicos, sendo que a maioria desses encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação. No entanto, a presença desses compostos na água serve como um alerta para questões de saúde, pois essa água é consumida diariamente pela população. Quanto à presença de resíduos agrotóxicos nas águas de abastecimento público, muitos fatores são importantes e muitos fatores são relevantes de serem considerados. No entanto, eu trago 2 que têm uma forte relação com as águas que são servidas à população e também com a população do meio rural. O primeiro a ser considerado é que o tratamento, a potabilização de água, o tratamento convencional de água de abastecimento público, que contempla de forma bastante simplificada as etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, correção de pH, desinfecção e fluoretação, apesar de ter todas essas etapas, o tratamento convencional ele não é considerado eficiente em termos de remoção de todos os compostos agrotóxicos que são passíveis de estarem nas águas utilizadas para o abastecimento público. Outro fator bastante importante de ser considerado é a legislação ambiental.
em especial as portarias número 5 de 2017 e a portaria número 888, que foi alterada em 4 de maio de 2021, ambas do Ministério da Saúde. Essas portarias, elas trazem um rol de parâmetros de qualidade, de potabilidade de água de abastecimento público. E dentre esses parâmetros se destacam os compostos agrotóxicos. O grupo de trabalho macro-regional da região missioneira iniciou os trabalhos em 2015 a partir de uma audiência pública, a primeira audiência pública do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, que aconteceu em abril daquele ano, aqui em Ijuí. Então, no final do evento, as instituições que estavam ali presentes, dentre convidados, resolvemos então criar esse grupo de trabalho que vem atuando na região, principalmente com eventos de informação, tanto para a população em geral, mas principalmente para os trabalhadores da área da saúde. Realizando essas pesquisas, percebemos que cada vez mais precisamos de políticas públicas em prol da saúde do agricultor, da população rural e da redução do uso de agrotóxicos.